Olá, meus queridos, que a paz esteja com todos. Eu sou a Jadna, para quem não me conhece, Jadna Bittencourt. Eu estava aqui pensando em coisas que estão acontecendo na nossa vida e me veio à mente um fenômeno natural até, mas que é algo considerado muito forte, muito aterrorizante: o tsunami. E Deus trouxe ao meu coração, ministrou ao meu coração sobre essa questão. E eu comecei a imaginar como que o tsunami ele começa. Toda a orla da praia, ela se esvazia, né? Ela começa a ficar cada vez maior porque as águas elas se afastam para o meio do oceano. E aí depois então vem com muita força e leva tudo que vem pela frente. E eu consegui dividir em 3 etapas esse tal tsunami. Por exemplo, tem as pessoas que estão na orla da praia, estão à beira da praia. Aquelas que estão ali, elas conseguem ver a olho nu o início desse fenômeno, quando as águas começam a se afastar. Tem as pessoas que estão no meio, estão mais retirados, estão na cidade, estão por ali nas ruas. E aí elas começam a escutar barulho de águas e eu imagino que seja alguma coisa muito assustadora. E começam a ver de longe aquelas águas vindo, aquele entulho todo. E tem aquelas que estão perto das montanhas. Aquelas que estão perto da montanha, elas começam a ouvir gritos. Elas começam a ouvir também o barulho das águas, das ondas. Talvez elas não conseguem ver, mas conseguem ouvir. E elas começam a ficar sensíveis àquilo ali. E o que elas fazem? Elas correm para um monte, porque já estão ao pé do monte. Trazendo para a nossa vida espiritual, o que Jesus ministrou ao meu coração foi o seguinte: tem pessoas, espiritualmente falando, que estão na beira da praia, na beira do precipício, pertinho do perigo. E às vezes esse tsunami já está acontecendo, os sinais já estão acontecendo, elas estão contemplando a olho nu, mas elas acham, não vai dar nada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E elas esperam as ondas virem para depois procurar por socorro. Ao contrário um pouco das que estão no meio do caminho, entre as montanhas e a praia. Essas ali já se alertam um pouco mais, porque elas já começam a ouvir e ver a força das águas, a situação toda. Então elas também começam a correr e buscar por socorro. Mas aquelas que estão ao pé do monte, que estão mais longe do tsunami, pelo que também elas vão passar pelo tsunami com certeza, mas elas estão mais próximas das montanhas. O que acontece com elas? Elas também correm em busca de socorro, mas como elas já estão ao pé do monte, elas começam a subir. Desses três tipos de pessoas, desses 3 níveis de situação, aquela que está ao pé das montanhas, com certeza, a possibilidade que elas têm de um socorro, de salvação é bem maior do que aquelas que estão na metade do caminho, Porque com certeza algumas vão se salvar, mas algumas não vão. E sem comentários em relação àquelas que estão na beira da praia. Aquelas ali mesmo são um grande milagre. E na nossa vida espiritual é o que acontece no nosso dia a dia, na nossa caminhada, não só na espiritual, mas na nossa vida secular. Deus é tão lindo, a vida é tão maravilhosa, que antes de acontecer os problemas, ela começa a mostrar os sinais. Ela começa a mostrar os sinais, só que muitas vezes a gente está tão cego espiritualmente que a gente não consegue enxergar. Então, aquelas pessoas que estão ao pé do monte, torna-se mais fácil de enxergar e de se livrar da situação. Elas vão participar, elas vão estar também no tsunami, vão ser vítimas, mas vão sair ilesas, porque elas estão ao pé do monte, elas estão correndo para as montanhas, elas estão mais próximas da montanha. Então o que Jesus me leva a dizer para você, nesse dia,
corra para o monte, corra para os pés da cruz, para os pés de Jesus. Não deixe que as coisas deste mundo ludibriam a tua mente, cegam os teus olhos, porque muitas vezes a gente se considera tão certos, tão bons, tão fiéis, tão gratos, mas é fake, é engano nosso, porque a gente está lá pertinho da praia, sabe? Pertinho do perigo. E o pior, a gente não se dá conta, os sinais vêm, a vida mostra pra gente e a gente não quer fugir, porque a gente acha que, eu vou conseguir, vai dar jeito, não é bem assim. É bem assim, sim. E aquele que está na metade do caminho, eu sei que Deus está falando no coração de muita gente, como falou o meu. Ele ministrou no meu coração primeiro, e eu já passei por situações assim. Eu via e não queria ver, eu via e não queria enxergar. Mas eu descobri que quando eu me aproximo do monte, eu me aproximo das montanhas, que quer dizer aos pés de Cristo, mesmo fraco, mesmo muitas vezes sem ver o perigo, só ouvindo, mas a gente está perto da montanha, então com certeza a gente consegue se salvar, e com certeza nada dessa vida vai nos ludibriar, vai nos cegar, vai tirar o nosso foco, porque nós estamos aos pés da cruz, nós estamos próximos das montanhas. Então, gente, não deixe que esse tsunami venha destruir a sua fé, venha destruir a sua vida. Se entregue mais a Cristo, se identifique mais com Cristo, procure ter a mente de Cristo, procure pensar e ver o que Jesus faria no seu lugar e se aproxime dessa montanha, se aproxime dos pés de Jesus e com certeza o Senhor Jesus vai dar o livramento para você, para sua casa, para sua família. Seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus.